Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Recorda-te que és pó, e em pó te hás de tornar. Neste início de Quaresma, procuremos, mais ainda do que a mortificação corporal, aceitar o convite que a liturgia sabiamente nos faz de combater o amor próprio com todas as nossas forças. Diz Santo Agostinho: procurai o mérito, procurai a causa, procurai a justiça, e vede se encontrais outra coisa que não seja a graça de Deus. Quando recebemos as cinzas na quarta-feira de cinzas sobre a cabeça, ouvimos mais uma vez um claro convite à conversão que pode expressar-se numa fórmula dupla: convertei-vos e crede no Evangelho, ou recorda-te que és pó e em pó te hás de tornar. Precisamente devido à riqueza dos símbolos e dos textos bíblicos, a quarta-feira de cinzas é considerada a porta de entrada da Quaresma. De fato, a liturgia e os gestos que a distinguem formam um conjunto que antecipa, resumidamente, as características próprias de todo o período quaresmal. Na sua tradição, a Igreja não se limita a oferecer-nos a temática litúrgica e espiritual do itinerário quaresmal, mas indica-nos também os instrumentos ascéticos e práticos para o percorrer frutuosamente. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas, com gemidos. Os sofrimentos e calamidades que afligem naquele tempo a terra de Judá estimulam o autor sagrado a encorajar o povo eleito à conversão, isto é, a voltar com confiança filial ao Senhor, dilacerando seu coração e não as vestes. O convite que Joel dirige aos seus ouvintes também é válido para nós. Não hesitemos em reencontrar a amizade de Deus perdida com o pecado, pois, encontrando o Senhor, experimentamos a alegria do seu perdão. E assim, quase respondendo às palavras do profeta, fazemos nossa a invocação do refrão do Salmo 50. Perdoai-nos, Senhor, porque pecamos. Proclamando o grande salmo penitencial, apelamos à misericórdia divina. Pedimos ao Senhor que o poder do seu amor nos volte a dar a alegria de sermos salvos. Esta é a chamada muito sugestiva que nos vem do tradicional rito da imposição das cinzas. Rito que assume um forte significado relativo à mudança interior, à conversão, à penitência, ao jejum, à mortificação, à oração e à luta e o ódio contra o pecado. Diz um grande santo: como no findar do inverno volta a estação do verão, e o navegante arrasta para o mar o barco, o soldado limpa as armas e treina o cavalo para a luta, o agricultor lima a foice, o viajante revigorado prepara-se para outra longa jornada, e o atleta depõe as vestes e prepara-se para as competições, assim também nós, no início deste jejum, quase no regresso de uma primavera espiritual, forjamos as armas como os soldados, limamos a foice como os agricultores e, como timoneiros, reorganizamos a nave do nosso espírito para enfrentar as ondas das paixões. Como viajantes, retomamos a jornada rumo ao céu e, como atletas, preparamo-nos para a luta, com o despojamento de tudo. Fonte São João Crisóstomo, Homilias ao Povo Antioqueno, número 3. A Quaresma é também, assim como não poderia deixar de ser, um tempo de profundo ardor eucarístico. Buscando naquela fonte inexaurível de amor, que é a Eucaristia, na qual Cristo renova o sacrifício redentor da cruz, as obras de caridade, a oração, o jejum, juntamente com qualquer outro esforço sincero de conversão, encontram o seu significado e seu valor mais alto na Eucaristia, centro e ápice da vida da Igreja e da história da salvação.
Jejuemos como o Senhor deseja, mas acompanhemos o jejum com lágrimas de um profundo e sincero arrependimento, prosternando-nos diante de Deus e deplorando a nossa ingratidão na amargura dos nossos corações. Mas esta contrição, para ser proveitosa, deve ser acompanhada de confiança. Por isso a Igreja sempre nos lembra que nosso Deus é cheio de bondade e misericórdia, sempre pronto a perdoar-nos, o que é um forte motivo para esperarmos firmemente a remissão das nossas faltas, se delas nos arrependermos perfeitamente, sinceramente e firmemente dispostos a não mais pecar. Deus não despreza jamais um coração humilhado e verdadeiramente arrependido. Assim dispostos, longe de lisonjearmos o nosso corpo destinado à dissolução, tomemos a decisão de tratá-lo com dureza, refrear o nosso paladar, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa língua, nossas vontades e todos os nossos sentidos. O pensamento da morte convida-nos a viver mais santamente. E quão eficaz é esta recordação! À borda do túmulo e à porta do Tribunal Supremo, quem ousaria enfrentar seu justo juiz, ofendendo-o e recusando o arrependimento, ou vivendo na negligência, tibieza e no relaxamento? O túmulo será a morada do nosso corpo até o dia do juízo, e nossa alma estará ou no céu ou no inferno, para ali ficar eternamente. Então nada acharemos senão o bem ou o mal que fizemos. Tudo mais terá acabado. E são tantos que vivem no esquecimento da morte, como se nunca tivessem de morrer. A lembrança da morte faz perder o amor às coisas deste mundo, diz São Lourenço Justiniano. Todos os bens deste mundo apóstata se reduzem aos prazeres dos sentidos, às riquezas e às honras. Ora, tudo isso é bem totalmente desprezível aos olhos daquele que lembra que dentro em breve se tornará pó e será sepultado para servir de pasto aos vermes. Foi efetivamente em função da vista da morte que os santos desprezaram todos os bens da vida presente. Insano e insensato, o homem que só procura ser feliz neste mundo, onde se fica apenas uns poucos dias, e se arrisca a ser desgraçado no outro, onde deverá viver eternamente. A morte nos privará de tudo. Todas as nossas posses, todas as nossas fortunas, nossos prazeres e deleites deste mundo terminarão com um último suspiro, um baixar a cova. Em breve teremos de ceder a outro a casa que construímos, e o túmulo será a morada de nosso corpo até o dia do juízo, e depois iremos ou ao céu ou ao inferno, para onde a alma já o terá precedido e estará à sua espera. Vamos nós esperar até que venha a morte e nos encontre tão miserável e enlameado de pecados como estamos atualmente? Ou vamos viver esta quaresma como se fosse nossa última chance de salvação de nossas pobres almas? Saiamos agora mesmo deste imenso lamaçal de impurezas que é nossa vida atual, isto é, urgente. Na vida dos santos não existe o amanhã. Este só existe na vida dos pecadores que sempre dizem mais tarde, e assim se aproximam da morte. Se Deus nos convida hoje para praticar o bem, pratiquemo-lo hoje. Pode ser que amanhã já não haja mais tempo. Depois desta vida, há outra que não acaba nunca. Tendo este pensamento sempre presente em nossa mente, tomemos as providências para assegurar a nossa salvação eterna. Frequentemos os sacramentos, façamos meditação todos os dias e pensemos na eternidade. Evitemos também as ocasiões de pecado. Deixemos o mundo, porque nenhuma cautela será excessiva quando se trata do grande negócio da salvação eterna. Não há meio termo, ou seremos sempre felizes,
ou seremos sempre desgraçados, ou num mar de alegrias, ou num oceano de tormentos, ou sempre com Deus no paraíso, ou sempre separado e longe dele no inferno. O livro de Eclesiástico contém um conselho fundamental para a nossa salvação. Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos, e jamais pecarás. Eclesiástico 7:40. Assim, se recordamos sempre a morte, o juízo, o céu e o inferno, jamais pecaremos. Se o mundo anda tão mal, é porque não se medita mais e nem mesmo se cogita seriamente sobre os novíssimos. Os santos, no entanto, não só os tinham sempre presentes, mas também pregavam sobre eles aos outros. Um deles foi o grande Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e grande moralista. Aos 22 anos, formado em Direito Civil e Canônico, e um dos mais promissores advogados de Nápoles, tudo abandonou, após um lapso involuntário na defesa de uma causa judicial, para entregar-se às pregações. Fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, e escreveu inúmeras obras. É de sua famosa obra Preparação para a Morte, que extraio dos trechos abaixo. Diz o santo doutor: sobre a morte, considerai que sois pó, e que em pó vos haveis de tornar. Virá um dia em que morrereis e sereis lançado à podridão de um fosso, onde o vosso único vestido serão os vermes. Tal é a sorte reservada a todos os homens, aos nobres e aos plebeus, aos príncipes e aos vassalos. Logo que a alma saia do corpo, com um último suspiro, dirigir-se-á à eternidade e o corpo deverá reduzir-se a pó. Imaginai que estás vendo uma pessoa que acaba de exalar o último suspiro. Considerai este cadáver deitado ainda no leito, com a cabeça pendida sobre o peito, os cabelos em desalinho, banhados ainda nos suores da morte, os olhos encovados, as faces descarnadas, o rosto acinzentado, a língua e os lábios cor de ferro, o corpo frio e pesado. Há apenas 24 horas que esse moço morreu e já o seu mau cheiro se começa a sentir. No que se tornou esse orgulhoso, esse dissoluto? Ainda há pouco acolhido e desejado nas sociedades, agora objeto de horror e de desgosto para quem o vê. O juízo particular se faz logo que o homem expira, e no próprio lugar onde a alma se separa do corpo, aí é julgada por Jesus Cristo, que não manda ninguém em seu lugar, mas vem ele mesmo para este fim. A sua vinda é motivo de alegria para o fiel, mas de terror para o ímpio. Qual não será o espanto daquele, vendo pela primeira vez o seu Redentor, o vir indignado? O aspecto do juiz indignado será o anúncio da condenação. Segundo São Bernardo, será então mais duro sofrimento para a alma ver Jesus Cristo indignado do que estar no inferno. Que maior mágoa não deve sofrer uma alma à vista de Jesus Cristo, a quem desprezou durante toda a vida. Este Cordeiro, que a alma via tão manso enquanto estava no mundo, vê-lo-á agora irritado, sem esperança de jamais o apaziguar, pois já não há mais tempo para isso. Na balança da divina justiça não se pesarão as riquezas, nem a dignidade, nem a nobreza das pessoas, mas sim somente as obras. Virão então os acusadores e, em primeiro lugar, o demônio, diz Santo Agostinho. Representará as obrigações em que não nos empenhamos e que deixamos de cumprir. Denunciar-nos-á todas as faltas, marcando o dia e o lugar em que as cometemos. Deus porá novamente diante dos olhos do pecador os exemplos dos santos, todas as luzes e inspirações com que o favoreceu durante a vida, e além disso, todos os anos que lhe foram concedidos para que os empregasse na prática do bem.
Tereis, pois, de dar conta até de cada olhar, de Santo Anselmo. Assim como se funde o ouro para separar das escórias, assim são examinadas as boas obras, as confissões, as comunhões e etc. Com que alegria não recebe a morte o que se acha na graça de Deus, e cedo espera ver Jesus Cristo e aí ouvir-lhe dizer: bom e fiel servo, recebe hoje a tua recompensa. Entra por toda a eternidade na alegria do teu Senhor. Que consolação não darão então as penitências, as orações, os desprendimentos dos bens terrestres e tudo o que se tiver feito em nome de Deus? Que consolação então nos dá especialmente a lembrança das homenagens prestadas à Mãe de Deus, tais como rosários, visitas, jejuns do sábado e congregações frequentadas em honra sua. Que alegria também para o que amou a Jesus Cristo e muitas vezes o visitou no Santíssimo Sacramento e o recebeu na Santa Comunhão. Dirá todavia alguém com receio: quem sabe a sorte que me está reservada? Quem sabe se por fim terei uma morte? A quem fala desta maneira, faço apenas uma simples pergunta: o que é que torna a morte má? O pecado, só o pecado. Logo, é preciso receá-lo unicamente, e não a morte, diz Santo Ambrósio. Aquele que está preparado para morrer não receia a morte, qualquer que seja, ainda que venha de improviso. Compreenda-se bem que aquele que oferece a Deus a sua morte pratica para com ele o ato de amor mais perfeito possível, pois que, abraçando de bom coração esta morte que agrada a Deus, no tempo e do modo que Deus quer, torna-se semelhante aos santos mártires. Depois de entrar na felicidade de Deus, a alma não terá mais nada a sofrer. No paraíso não há doenças, nem pobreza, nem incômodos. Deixam de existir as vicissitudes dos dias e das noites, do frio e do calor. É um dia perpétuo, sempre sereno, primavera perpétua, sempre deliciosa. Não há perseguições nem ciúmes neste reino de amor. Todos os seus habitantes se amam mútua e eternamente, e cada qual é tão feliz da aventura dos outros como da própria. Não há receios, porque a alma confirmada na graça já não pode pecar nem perder a Deus. Os olhos deslumbrar-se-ão com a vista desta cidade, cuja beleza é perfeita. Que maravilha não nos causaria a vista de uma cidade cujas ruas fossem calçadas de cristal e cujas casas fossem palácios de prata, ornados de cortinados de ouro e de grinaldas de flores de toda espécie. Oh, quanto mais bela ainda é a cidade celeste! Que delicioso não será ver Maria, que parecerá mais bela que todo o paraíso. Que delicioso não será ver o Cordeiro Divino, Jesus, o esposo das almas. Cheiros suavíssimos, perfumes incomparáveis regalarão o olfato. O que não será ouvir todos os santos e todos os anjos cantarem em coro os louvores de Deus? O que não será ouvir Maria celebrar as glórias do Altíssimo? A voz de Maria é no céu, de São Francisco de Sales, o que é num bosque a do rouxinol, que vence a de todas as outras aves. Numa palavra, o paraíso é a reunião de todos os gozos que se podem desejar. Mas essas inefáveis delícias, até aqui consideradas, são apenas os menores bens do paraíso. O bem que faz o paraíso é o bem supremo, que é Deus. A recompensa que o Senhor nos promete, portanto, não consiste unicamente nas belezas, nas harmonias, nos outros encantos da bem-aventurada cidade. A recompensa principal é Deus, isto é, consiste em ver Deus face a face e amá-lo. Já abordamos os temas da morte, do juízo e do paraíso celeste. Trataremos agora do terceiro dos novíssimos, isto é, o inferno.
Consideremos a pena dos sentidos. É de fé que existe o inferno, e no centro da terra se acha esta horrível prisão destinada a punir os que se revoltaram contra Deus. O que é o inferno? É um lugar de tormentos. Lucas 16, 28. Como lhe chama o mal rico, que a ele condenado. Lugar de tormentos, onde todos os sentidos e todas as faculdades do condenado devem ter o seu tormento próprio. E quanto mais se tiver ofendido a Deus com algum dos sentidos, tanto mais terá a sofrer este mesmo sentido. A vista será atormentada pelas trevas. O inferno é um abismo fechado de toda parte, onde nunca penetrará raio de sol ou de qualquer outra luz. Neste mundo, o fogo ilumina. No inferno, deixará de ser luminoso. Segundo São Basílio, o Senhor separará o fogo do fogo a luz, de tal sorte que este fogo arderá sem iluminar. O que Alberto, o Grande, exprime mais brevemente nesses termos: separou do calor a luz. O fumo que sair desta fornalha formará o dilúvio de trevas de que fala São Judas Tadeu, e que afligirá os olhos dos condenados. Santo Tomás diz que os condenados só terão a luz suficiente para serem mais atormentados. A esta sinistra claridade verão o estado horrendo dos outros réprobos e dos demônios, que tomarão diversas formas para lhes causarem mais horror. O olfato terá também o seu suplício. Quanto não sofreríamos se nos metêssemos num quarto onde jazesse um cadáver em putrefação? O condenado deve ficar no meio de milhões e milhões de condenados, cheios de vida com relação às penas que sofrem, mas verdadeiros cadáveres enquanto ao mau cheiro que exalam. Diz São Boaventura que o corpo de um condenado, se acaso fosse atirado à terra, bastaria com sua infecção para fazer morrer todos os homens. E ainda há insensatos que se atrevem a dizer: se for para o inferno, não me hei de achar só. Infelizes! Quantos mais lá se encontrarem, tanto mais sofrerão, como assegura Santo Tomás. Tanto mais se sofrerá, digo eu, por causa da infecção, dos gritos e do aperto, porque os réprobos estarão no inferno, tão juntos uns dos outros, como rebanho de ovelhas encerradas no curral durante a tempestade. Ou, para melhor dizer, serão como uvas esmagadas no lagar da cólera de Deus. Daí nasce o suplício da imobilidade. Pela maneira como o condenado cair no inferno no último dia, dessa maneira viverá ali, constrangidamente, sem nunca mudar de situação e sem nunca poder mexer pés nem mãos, enquanto Deus for Deus. O ouvido será continuamente atormentado pelos rugidos e queixas desses infelizes desesperados. A este barulho contínuo acrescentarão sem cessar os demônios ruídos pavorosos. Nós, quando desejamos dormir, é com o maior desespero que ouvimos o lastimar contínuo de um doente, o latido de um cão ou o choro de uma criança. Qual não será então o tormento dos condenados, obrigados a ouvir incessantemente, durante toda a eternidade, esses ruídos e clamores insuportáveis? Pelo que diz respeito ao gosto, sofrer-se-á fome e sede. O condenado sentirá uma fome devoradora, mas nunca terá nenhuma só migalha de pão. Além disso, será atormentado de tal sede que nem todas as águas do mundo bastariam para apagar. Apesar desta terrível sede, o condenado não terá uma só gota. O mal rico pediu-a, mas nunca a obteve, e não a obterá nunca, nunca. Fonte, livro, Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Como acabamos de ver, Santo Afonso Maria de Ligório nos exorta, com amor paternal, para que possamos nos corrigir, não amanhã,
mas hoje, agora, pois não sabemos o dia nem o momento da nossa morte, e precisamos e devemos buscar incessantemente a salvação de nossa alma. E se queremos morrer bem, devemos viver bem. Santo Agostinho dizia: não temos sequer o próximo minuto. Como poderemos querer contar o dia seguinte? O que não nos faz lembrar e insistir na urgência da conversão e arrependimento de nossos pecados, que temos a chance de fazer nesta quaresma, não deixando o arrependimento para a última hora, pois, como disse o mesmo Santo Agostinho, a penitência feita pelo enfermo é enferma. E São Jerônimo escreve essas terríveis palavras: de 100.000 pecadores que vivem em pecado até a hora da morte, apenas um se salvará. São Vicente Ferrer acrescenta: é maior milagre a salvação de um destes pecadores do que ressuscitar dos mortos. Eles querem odiar seus pecados, mas eles não podem, não conseguem, e morrem em uma profunda melancolia, sabendo de sua eterna condenação. Antíoco veio a conhecer a maldade de seus pecados quando disse: agora eu tenho que lembrar os males que causei em Jerusalém. 1 Macabeus 6:12. Sim, lembrou-se dos pecados, mas não se atreveu a odiá-los, e desesperado e deprimido, morreu numa grande tristeza, dizendo: et pereo magna tristitia. Eis que eu morro numa profunda melancolia. A mesma coisa aconteceu com Saul, no momento da morte. Como São Fulgêncio ensina: conheceu seus pecados, temeu o castigo que merecia por eles, mas não os odiou. Como é difícil um pecador que viveu muitos anos em pecado se converta sinceramente na hora da morte, tendo a mente obscurecida e o coração endurecido. Ou seja, o pecador durante sua vida, em vez de suavizar-se nas graças e inspirações divinas, se endurece mais. Então esta dureza estará pior na hora da morte, pois não alcançará a devida contrição e sincero arrependimento de seus pecados, o que são absolutamente necessários para se alcançar a salvação. Lemos em Eclesiástico que o coração duro vai terminar mal no final de sua vida, e quem ama o perigo, nele perecerá. De fato, tendo amado o pecado até a morte, amou ao mesmo tempo o perigo de sua condenação. E por isso justamente permitirá a Deus que pereça no perigo que viveu até a morte. Santo Agostinho diz: o pecador dificilmente detestará o pecado na hora da morte, pois como poderá odiar de coração o pecado, se o amou até a hora da morte? São Bernardo diz estas terríveis palavras: o pecador no momento da morte será acorrentado com seus próprios pecados, e eles vão dizer: somos suas obras e não queremos te deixar. Te acompanharemos ao juízo e depois vamos te fazer companhia eterna no inferno. São João diz em Apocalipse 12:12: o demônio, no momento da morte, vem com mais raiva e fúria do pecador, a fim de aproveitar o pouco tempo que lhe cabe, para que não deixe escapar aquela alma. Cito novamente Santo Afonso Maria de Ligório, que diz: o que será, portanto, dos pecadores nesta última jornada para a eternidade, quando se verem sem ter feito boas obras e rodeado por todos os lados de inimigos que só pensam em precipitá-lo no abismo do inferno? Afligem-lhe os tormentos da morte eterna. Ai daquele doente que cai na última doença, estando em pecado mortal. Aquele que vive em pecado até a morte, morrereis no vosso pecado. João 13:21. É verdade que a qualquer momento um pecador é convertido. Deus promete perdoar. Mas a nenhum pecador ele prometeu que permitirá que se converta na hora da morte, de onde se conclui
que haverá um tempo para alguns pecadores que buscarão a Deus e não poderão encontrá-lo. João 7,34. Se confessarão os desventurados à hora da morte, prometerão, chorarão, buscarão a misericórdia de Deus, mas sem saber o que fazem. Para esses, lhe acontece o mesmo que aconteceria a um homem que se vê sob os pés do seu inimigo e que esse inimigo tenha colocado uma faca na sua garganta para o matar. O infeliz homem choraria, pediria perdão, prometeria servir seu algoz como um escravo por toda a sua vida, para que não tenha o pescoço cortado. Mas por acaso daria-se crédito ao inimigo? Não. Antes creria que essas palavras foram fingidas para escapar das mãos do seu assassino e em seguida, se o inimigo não matá-lo, ele o odiaria ainda mais do que antes. Da mesma forma, Deus, vendo que todo arrependimento e promessas do pecador moribundo não saem do coração, mas são frutos do medo da condenação eterna, que parece tão perto, não concede o perdão, porque o temor que não está acompanhado pelo amor de Deus não pode justificar o pecador. Um padre que ajuda os moribundos faz a recomendação da alma e implora ao Senhor dizendo: reconhece, ó Senhor, esta sua criatura. Mas Deus responde: eu sei que é minha criatura, mas ele não honrou-me como seu Criador. Ele me tratou como inimigo. Ainda assim, segue suplicando o sacerdote, dizendo: não o acordeis de suas antigas iniquidades. E Deus diz: eu perdoaria os seus pecados cometidos no passado em sua juventude. Mas ele continuou desprezando-me até a hora da morte. Me voltaram a espada e não o rosto. E agora, no tempo da sua calamidade, querem que os livre do castigo? Que chame os seus deuses, isto é, aquelas criaturas, riquezas, aqueles amigos que amaram mais do que a mim. Pedi-lhes para vir agora para livrá-los do inferno que os espera. A mim somente tenho que castigar as ofensas que eles me fizeram. Eles rejeitaram as minhas ameaças, feitas aos pecadores obstinados, e não deram atenção a nenhuma delas. Então, meu dever é o de punir os crimes que cometeram. É tempo da minha vingança, e é justo que se execute. Fonte Santo Afonso Maria de Ligório, sermão para o 9º domingo depois de Pentecostes. O Concílio de Trento diz que Jesus Cristo nos deixou o sacramento da extrema-unção como uma forte defesa contra as tentações que o demônio nos ataca no momento da morte, acrescentando que nunca o inimigo combate com tanta violência para nos fazer perder a confiança da misericórdia divina como no fim da nossa vida. Seção 14, capítulo 9. Esta realidade é absolutamente aterradora. Por isso, penitência, jejum, mortificação, oração, sacramentos. Busquemos firmemente nossa vida de santidade nesta quaresma que apenas se inicia. É louco aquele que, tendo tempo para se reconciliar com Deus, continua em pecado, confiando em uma falsa misericórdia de Deus que é pregada e ensinada nos dias de apostasia de hoje, onde todos serão salvos, independente de seus pecados e de suas vontades. Para que sejam salvos, basta morrer. Absurdo, heresia e uma profunda crueldade para com as almas dos homens. Nos ocupemos, portanto, do negócio de nossa salvação. O que esperamos? Que Deus nos envie para o inferno? Não podemos buscar viver bem enquanto tivermos tempo, enquanto vivermos na terra, porque se formos surpresos com a escuridão da morte, nada mais poderemos fazer para garantir a nossa salvação. Demos hoje a espada ao pecado, não amanhã. Nos voltemos para Jesus Cristo, que nos chama para seu rebanho, com assobios amorosos, e nos espera de braços abertos para nos abraçar. Assim, fazê-lo através das entranhas de Jesus Cristo, e em seu nome eu lhe asseguro
que este Pai amoroso dos pecadores perdoará os nossos pecados e nos dará a vida eterna. E vivamos, enfim, uma santa quaresma, para que ao final dela, se a morte nos alcançar, possamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.